Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast 5 minutinhos de conversa comigo, Rita Garcia, nutricionista. E comigo, Daniela Santos, técnica de nutrição. O título de hoje, o episódio de hoje, é sobre exercício físico e como pode ser um aliado na nossa manutenção de um peso saudável. Então, Daniela, conta-me tudo. Exercício físico porquê? Olha, eu acho que nós precisamos ter mente sã para corpo sã. Isto é um slogan de alguma coisa, não sei do que é, mas eu sei que é. E isto é mesmo uma realidade. E nós, para termos uma mente sã, também precisamos praticar exercício. Porque o exercício, para além de ajudar na perda de peso, na manutenção de peso, na queima de calorias, de acelerar o metabolismo, o exercício é muito bom para a nossa cabeça. Aumenta muito a produção de serotonina, então faz com que nós nos sentimos muito mais felizes. Eu acho que toda a gente lá em casa vai se lembrar e vai ter essa experiência daqueles dias que não apetece nada, ir fazer uma caminhada ou correr, mas combinou com a amiga e vamos. Pronto, e vamos, não apetece, vamos. Mas no fim de contas, quando voltam com muito mais energia, muito menos cansadas e se calhar andaram 10 km que já não faziam há meses. Mas o exercício tem esta eficácia nas pessoas. Agora, claro, as pessoas não podem achar que fazer exercício físico implica deixar de comer saudável, ou seja, porque eu agora vou à passadeira, já posso comer um croissant. Então eu vou-vos dizer, eu dou sempre este exemplo do croissant. Porquê? Porque o croissant, noutra vez fui por acaso ver por curiosidade, porque adoro os croissants. Mas fui ver mesmo a diferença entre um croissant e um pãozinho e realmente o croissant, sem nada simples, tem cerca de 400 calorias. Ou seja, nós precisamos, sim, eu vi isso no Google, penso que está certo. Depende do tamanho do croissant. Aqueles, Temos minis, médios e grandes. Não, é o grande e eu diria que era aquele da. Eu não posso dizer o nome da marca, mas é mesmo uma Folhado pastelaria. ou folhado? Folhado. Gordurinha, pronto. Pois. O que é que acontece? Eu corro meia hora na passadeira e aquilo só me diz assim: 90 não sei quantas calorias. Meia hora na passadeira, 90 calorias. Vais à bicicleta, dá mais 70, 80 ou 90. No total do meu treino faço 200 e tal, 300. Nem deu para o coração. Pois não. Mas as pessoas acham que por irem treinar já podem ir comer no fast food. E então, na realidade, Rita, não sei se sentes isso em consulta, mas eu sinto que é, às vezes eu preferia ter pessoas que só caminhassem e não treinassem a sério. O que está super errado, porque nós devíamos realmente treinar. Mas o que eu sinto é que elas depois chegam a casa e acham que podem comer tudo. Então o efeito do treino não se vê, antes pelo contrário, são pessoas que têm mais dificuldade em perder peso, perdem menos peso semanalmente ou até aumentam peso. E como é que nós transmitimos isto às pessoas? Eu transmito, eu falo em calorias, apesar de que eu nem sou muito de achar que só as calorias contam. Mas nestes casos eu até mostro, olha, mas você só perdeu isto a fazer isto, como é que pode depois comer isto? Que tem triplo das calorias que daquilo Não, que eu não sei que tu sentes isso na tua consulta. Sim. Porque tenho aqui muitos atletas de corrida. E a corrida, particularmente, eu não sei se gostas de correr. Gostas de correr? Até já fiz os 21 km da ponte. Deixa eu cair. Antes de ser mãe. Eu ainda não tive essa coragem. Eu é só 10. Então, tens de fazer já para o ano, se quiseres, eu acompanho-te. Pode ser. Porque assim, antes de ser mãe, depois já não vais conseguir. Está bem. Não, há muitas mães que conseguem. Bom, eu vejo muita gente a correr mais velha. Mais velha, sim. Mas pronto. Os filhos já devem ter 20 anos. A corrida. Pode acontecer. A corrida em si, como exige também muito do nosso corpo, muitas das vezes aumenta também bastante o apetite. E então, a maior parte do pessoal que eu tenho aqui que faz exercício físico com alguma regularidade são pessoas que correm todas as semanas e várias vezes por semana, portanto, o apetite nos pincas. E isto é essa questão que tu referiste em relação ao aumento de peso. Tem a ver com este aumento de apetite, porque depois parece que há ali um apetite voraz, e ao mesmo tempo, quando nós praticamos exercício físico com muita intensidade, além de aumentarmos o próprio músculo, quando está na fase de recuperação, está inflamado, está inchado, e esse período ali de 48 horas
mais ou menos 48 a Acusa como se 72 fosse horas, retenção de líquidos, certo? acusa como se fosse retenção e tu própria sentes que a perna está mais inchada, que tem mais celulite, que está mais Isso, eu visível. costumo explicar às clientes que tem muito a ver com a formação do ácido lático, Uhum, porque se forma muito. Daí eu uhum. aconselhar posteriormente ao exercício sempre caminhadas leves, só para ajudar A circular, a a aumentar. circular a circulação. Mas basicamente temos estas duas coisas que acontecem. Portanto, treinamos mais intensamente, temos mais apetite e também ao mesmo tempo aumentamos um pouco a inflamação. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o exercício físico, eu vou dizer isto com muitas aspas, é uma agressão positiva ao nosso corpo. Ele é bom, ele ajuda o nosso corpo a ser mais resistente, mas o primeiro impacto, as primeiras vezes que nós treinamos e que ficamos cheios de dores nas pernas, nos braços, nas costas e tudo, é porque o corpo está a ficar forte, literalmente forte, em tudo. Porque a criação do músculo exige dele, assim como eu ia dizer, um extra esforço. Sim. E a recuperação desse extra esforço também exige extra esforço. Mas, E, portanto, ele torna-se mais forte em músculo e mais forte também na recuperação. Portanto, estes primeiros tempos são um bocadinho mais dolorosos nesse sentido e sentimos mesmo, por causa do ácido lático, a dor nas pernas ou a dor nos músculos, mas que ao longo do tempo isto vai passando e esse efeito vai e depois é que se melhorando. começa a haver a diminuição de Exatamente. volume, ou seja, as pessoas também querem resultados muito rápidos com o exercício, acham que num mês vão conseguir, e não. Outra das coisas que acontece muito em consulta, nós trabalhamos com algumas pessoas com excesso de peso, obesidade, que querem começar a correr, a fazer treino de corrida, quando eu estou sempre a aconselhar que também não é o indicado. Por isso eu recomendo sempre um personal trainer, tenho uma parceria, mas porquê? Porque, na verdade, imagine, se fores muito obeso e decidires correr, estás sobre os teus joelhos, estás sobre as tuas articulações, então vão vir outros problemas associados a isso. Então eu também acho que é importante escolher o tipo de exercício de acordo com a pessoa que está à nossa frente. Por Claro. exemplo, essa pessoa ainda está em sobrepeso, está em obesidade. Ok, vamos começar com uma hidroginástica, com uma caminhada, com um treino de ginásio, mas só Leve. a leve, só força, uma bicicleta, pronto. Agora, uma corrida na rua que tem impacto para as nossas articulações, acho que não é realmente o mais apropriado. Não sendo a nossa área de especialidade, claro, mas concordo contigo. E porque muitas das vezes são pessoas também que nunca treinaram e que não têm qualquer tipo de memória muscular e que de repente aumentam muito e o corpo estranha. Tudo o que é estranho ao corpo cria sempre inflamação e é frustrante. Uma pessoa estar a alimentar-se super bem, beber água, treinar, chegar ao fim da semana e ter mais 1 quilo. Mas é exatamente por estes processos inflamatórios. Daí essa pertinência super, que eu concordo 200%, de adequarmos o exercício físico a quem é a pessoa que está a começar a treinar. Já treinou na vida? Fazia ginástica quando era criança? Treinou na adolescência? Treinou na idade adulta? É a primeira vez que está num ginásio? Ou seja, tudo isto é importante para depois percebermos qual o impacto no organismo e no peso. Até para nós darmos resultados, porque na verdade nós também gostamos que as pessoas venham cá semanalmente, mas que levem um resultado positivo para Claro. casa. E aquilo que eu noto é que realmente, quando começam a fazer exercício, há determinadas pessoas com determinados exercícios que inflamam de tal maneira que não vão ver esses resultados. E depois acaba por ser um bocadinho desmotivador. Por isso é que às vezes eu digo, primeiro mês vamos fazer só alimentação, segundo mês que é para lhes dar resultados, elas emagrecem, ganham força, segundo mês vamos passar a acrescentar Faça o mesmo. exercício. Ou seja, começamos com as chocas caminhadas, né? E depois o exercício. Porque, Rita, eu vou partilhar contigo a minha experiência e que não é realmente é positiva, mas eu fico triste. Também, eu também sou humana e também preciso às vezes que alguém nos empurre. Porque, imagina, eu sempre fiz exercício físico a minha vida toda, então quando era miúda eu tinha futebol à segunda, patinagem à terça, ginástica à quarta. Ou seja, o teu corpo também já está habituado a treinar. Sim, eu tenho alguma parte de flexibilidade que ficou desde a ginástica acrobática de miúda, eu acho, porque eu Sim, ainda sim, sim, consigo claro, fazer uma claro. série de coisas O corpo tem memória. sim, eu sinto isso, pronto. Mas pronto, agora tive um período, antes de nascer o meu filho, eu andava a correr, fiz meia maratona, fiz várias corridas, pronto, eu fazia zumba
zumba, fazia ginásio, fazia tudo. Pronto. Depois nasceu o meu primeiro filho, ainda fui fazendo, mas já com menos regularidade, mas agora estou a fazer com bastante regularidade, pelo menos 4, 5 vezes na semana. Quando regressei a esta parte, e também uma coisa diferente, porque não era, eu nunca fiz muito o treino de força, fiz mais o treino de corrida e algum Cardio. ginásio, mas pouca força, pouco peso, pronto. E agora estou a fazer. O primeiro mês foi terrível, porque aquilo que eu senti foi, estava a ficar inchada e que a celulite que eu não tinha, ou que eu sempre tive, mas que tinha menos, começou a sair toda para fora, então que ficou mais visível aos nossos olhos. Mas claro, depois vou ler mais sobre isso, não é? E falar com pessoas para perceber que, na realidade, é isto que acontece sempre no primeiro mês, as pessoas desmotivam-se. Então, como eu não quero a minha cliente desmotivada, no primeiro mês eu tento que ela primeiro entenda todo o processo e que ela atinja resultados e acredite em nós e confie em nós. E depois a seguir, então, começamos com essa parte, porque realmente o exercício é ótimo, temos que o acrescentar, melhorou imenso, no meu caso, a minha saúde mental, a 200%, não é? Também, no meu caso, eu também faço personalizado, acabas por ter outra atenção. Mas também temos que ter a noção que não podemos acrescentar à alimentação, porque imagina, se eu já sinto a celulite a subir, se eu tivesse a ter uma má alimentação, Pior ainda, claro. Claro. ainda ia ser pior, que é o que A eu sinto. reação ainda é pior do que se não treinasses. E é curioso, Exatamente. porque, como eu estava a dizer há pouco, o próprio exercício cria esta reação de inflamação no corpo. Ora, se tu a seguir ao treino vais beber álcool e vais comer fast food, vem tudo cá para fora, lá está. Ou seja, o treino que tu fizeste não só vai por água abaixo, porque o álcool destrói 60% da tua criação do massa músculo, magra. além de ter também fator inflamatório, não é? Porque o álcool é uma toxina, um tóxico, digamos assim. Uhum. Além disso, não vais comer uma comida salgada, gordurosa, que também inflama o corpo. Ora, tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. Portanto, é muito importante aliarmos o exercício sempre a uma alimentação correta. E, além de uma alimentação correta, vamos dizer, geral, também específica para cada tipo de treino. Exemplo, estás a fazer musculação. Não é a mesma coisa de fazeres um treino de corrida. O teu desgaste do músculo na corrida é muito superior do que um treino de força. Se estás a fazer crossfit, não é o mesmo tipo de alimentação que quem faz natação. Porquê? São treinos completamente diferentes. Quem faz futebol também é a mesma coisa. São treinos de arranque, são treinos de velocidade, rapidez, que duram muito tempo. Mas velocidade durante muito tempo. O tipo de energia e o tipo de estímulo que o corpo tem também requer outro tipo de nutrientes e outro desgaste. E outra coisa que nós nunca falamos, ou melhor, eu próprio em consulta agora é que me lembrei, mas que certos exercícios exigem concentração. Exemplo, dança. Sim. Pá, olha, eu agora danço, não é? Uma vez por semana. E eu digo-te, eu tenho que estar concentrada, porque não é uma coisa que eu esteja habituada a fazer. Então eu sinto. É daquelas que eles vão para a esquerda e tu vais para a direita. Não, também não exageremos, vá. Mas é muita eu sou um coreografia para bocadinho, decorar. eu sou um bocadinho disléxica. Quando eu fazia zumba, eu sou um bocado. Às vezes estava tudo a ir assim e eu estava a ir assim, mas é para ali. Uns estavam para a esquerda e tu estavas para a direita. Eles estavam todos para a direita e estavas para a esquerda. Não, não me acontece tão mal assim, mas, por exemplo, decorar a coreografia. Pá, porque aquilo são, imagina, 3 minutos, tudo diferente. E eu, ai meu Deus, ao fim do dia, estás a ver, de consultas. Às vezes sai daqui a correr para ir para lá. Estou com a cabeça em água. Calma, Rita, concentra-te, porque ainda vais ter mais 2 horas de dança. Então, isto, o que eu como antes do treino, vai fazer completa diferença, e isto é verdade que eu testei esta semana. Completa diferença no meu rendimento. Esta semana, como tive tempo, jantei antes. Ok. Fiz uma refeição leve, com algum hidrato, mas essencialmente proteína, porque aquilo não queima assim tantas calorias quanto parece, apesar de serem 2 horas e apesar de eu sair toda partida, mas lá está, o relógiozinho dá-nos para perceber isso. E então, quis testar para ver como é que eu reagia. Olha, e a verdade é vou-te contar, que verdadeiramente fez diferença. Eu consegui decorar tudo, estava concentrada, consegui fazer tudo, fiquei bem, fiquei com energia. No dia a seguir, pensava que ia estar cheia de dores porque estava com dores nas aulas, não fiquei com dores nenhumas. Portanto, repara, aquilo que nós comemos faz toda a diferença É isso que para eu o ia dizer. rendimento. No antes do treino e no pós-treino. Para o rendimento e para a fome.
a saciedade. Sim, sim, E sim. para a queima de gordura. Por exemplo, há clientes minhas que faziam um iogurte Uhum, tipo 15 minutos antes de treinar. Como vamos demorar tanto a digerir a uhum, parte láctea, para uhum, já há pessoas que até ficam mesmo mal dispostas, mas uhum. há outras que Olha, fazem a mim bem. não me faz diferença. Mas como vão demorar tanto a digerir, há menos queima de gordura. Já está provado, já existem estudos que tudo o que seja produtos lácteos com 15 minutos antes ou meia hora antes do treino, vai haver menos queima de gordura mesmo que estejamos a trabalhar para isso. Mas Ah, porque em vez do o corpo corpo está estar preocupado. concentrado com a queima de gordura, vai estar concentrado na digestão. Isso é algo que é transversal sempre. Ele vai sempre proteger aquilo que são as funções básicas. Portanto, a É. queima de gordura fica para Fica o último. último. Exatamente, pronto. E por isso é que. E outra coisa que as pessoas às vezes também cometem, que é adoram ir treinar, ok? E depois, quando saem do treino, é que vão fazer a asneira. Ah, Ainda é pior do que se fizesse. É sempre mau, mas ainda é pior se fizessem antes do treino, porque antes do treino ainda vão lá e ainda podem queimar qualquer coisinha. Depois do treino, o nosso corpo está carente, andou a trabalhar para queimar a gordura, do sítio onde ele atirou, vai lá pôr em dobro. É aquilo que eu costumo dizer às pessoas. Mas sim, as pessoas ficam com mais fome e depois pensam: agora estou aqui no shopping, o ginásio é aqui. Vou pois, não é aqui comer. fácil. Por isso é importante adaptarmos o dia todo. Virmos primeiro a que horas é que a pessoa treina, que tipo de treino, quanto tempo, se é necessário fazer um reforço a meio, porque há pessoas que treinam, por exemplo, eu tenho 2 horas de dança, mas tenho pacientes minhas que têm 3 horas de dança ou às vezes até mais quando estão a preparar espetáculos, por exemplo, e é importante comermos a meio. Numa meia maratona que tu referiste, nós temos que a meio ingerir algo que nos ajude a repor aquele glicogénio muscular que estamos a consumir, para não termos lesões, para não termos fadiga em excesso e para não termos mesmo como aconteceu da última vez que eu fui à corrida do Benfica, que vi lá um estendido no chão porque deve ter sentido-se mal porque não tinha energia suficiente e então lá caiu, estava um bocadinho de calor também. Mas pode ser por qualquer razão, mas podemos verdadeiramente cair para o lado, ok? Isto acontece. Claro. E até já aconteceu numa aula do ginásio, daquelas do pump, por exemplo, uma rapariga que tinha ido para lá sem comer e caiu para o lado. Não tinha, estava a levantar peso, a querer carregar sem comer e sentiu-se mal e não chegou a desmaiar, mas perdeu ali um bocadinho os sentidos. Portanto, é mesmo importante fazermos esta adaptação pela fome, como disseste bem, para não termos a seguir esse craving, essa vontade de comer este mundo e o outro, mas também para termos o máximo proveito, porque o que nós queremos com o exercício físico é potenciar a nossa saúde. E, E portanto, depois eu também acho que o exercício físico é muito bom para a autoestima, para a nossa autoconfiança, sem dúvida, ok? Para nos reduzir sintomas de depressão e de stress. Por isso, eu acho mesmo que faz falta. As pessoas têm é que nos procurar, vá, para. E personal trainers também, no fundo, ou seja, escolher o claro. exercício certo para cada pessoa, aí são eles que vão dar o treino, não somos nós, mas também a alimentação certa, para não haver essa fome extrema, Uhum, não é? sim. E mais importante é deixar para evitar o beliscar mais, porque aquilo que eu noto é que essas pessoas acham que é só por hoje, vou comer só aqui 2 bolachas. Vou. E então que isso é o suficiente. Mas não, às vezes é aí que está o erro, é Claro. no andar a petiscar, pronto. Claro. Hoje, e acho importante também partilhar contigo uma coisa que aconteceu hoje, ainda derivado a isso que tu me estás a dizer em relação aos petiscos, que é, estávamos aqui em consulta e o meu paciente disse, pois olha, sabes uma coisa, eu às vezes no relógio, porque estas coisas agora está tudo Sim. controladinho, eu consumo mais, por exemplo, 1000 calorias, eu gasto 1000 calorias durante o treino. Então quer dizer que eu tenho mais 1000 calorias para comer? E eu, já sabes, não é? Na minha base, na minha nerdice, eu digo, a nutrição não é matemática, é bioquímica. Se fosse assim, era fácil. Se fosse matemática, eu conseguia emagrecer a comer uma bola de Berlim só por dia. Então, a bola de Berlim tem à volta de 600 calorias. Claro. Ora, como uma bola de Berlim por dia e emagreço, está feito. Mas não. E isso também é uma ideia muito importante. E eu acho que é importante nós terminarmos desta forma, explicando que o treino não é nem uma punição por termos comido demais, do género, agora vou treinar porque tenho que queimar a francesinha que eu comi ao almoço, mas também não é tipo uma prenda
que, ok, então treinei, agora vou jantar um ganda hambúrguer com batatas fritas e Coca-Cola e Não, sobremesa. acho que as pessoas têm que olhar mesmo para o treino, como eu digo, para nos sentirmos melhores. E eu digo sempre que E ninguém vai emagrecer só a treinar. não, por isso mesmo é que não é uma conta de matemática. Nada. E Tenho portanto, muitas experiências de sim, clientes, agora vou parar aqui um bocadinho porque vou para o ginásio. E passado um mês voltaram, porque até teve o efeito contrário, porque realmente aumentou o apetite e depois eles não estão a comer as coisas certas. corretas, claro. E isto para dizer que, então, assim sendo, eu digo sempre que o exercício será um extra, do género um bónus que nós acumulamos ao nosso saldo semanal. Ou seja, diariamente não vamos contar com ele não vamos contar com ele para comer mais. Certo. Simplesmente ele vai estar ali e vai nos ajudar. Em vez de perdermos 1 quilo, perdemos 1,3 kg. Ele é aquele saldo extra semanal, mas não é para comermos mais. É só para estar ali guardadinho. É nas poupanças. Sabes, quando nós recebemos assim um bónus no trabalho, assim tipo, assim, não sei, um aprovar. Não temos bónus, não temos gorjete, não temos, mas não interessa. Mas vá, imagina que recebemos um Da cheque simpatia prenda. das Sim, pessoas. mas não é euros. Não é euros. Não. Mas pronto, resumindo, é aquela prenda, aquele bónus que nós temos por semana. Se o gastarmos, ok. Se não gastarmos, fica ali e é um extra que nos ajuda aos nossos objetivos. E, portanto, olharmos para o exercício como um aliado, sempre, mas não como punição, nem como recompensa para comer mais. É uma coisa positiva, que nos faz sentir bem, como estava a dizer há pouco, que nos faz sentir bem e que nos faz sentir bem fisicamente, mente sã, corpo são, como começaste por dizer aqui no podcast, e é mesmo para isso que ele serve. É para complementar um estilo de vida saudável. Dormir bem, comer bem e praticar atividade física. Certo. É isso. Por hoje, então, é tudo. Obrigado por estarem aí. Até ao próximo episódio. Obrigada e até à próxima.